Olá pai, olá mãe, sejam bem-vindos à Semana do Bebê. Hoje a primeira aula vai ser aqui no meu consultório. Fiquem à vontade. Olá pai, olá mãe, seja muito bem-vindo à Semana do Bebê. Eu sou o Dr. Gustavo Veiga de Lara, pediatra homeopata, e nos próximos 5 dias nós vamos estar juntos conversando sobre os cuidados com o bebê. Parabéns por se preparar para essa importante jornada. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui com a gente, tá? E eu vou dar algumas instruções para vocês poderem aproveitar bem esse momento, né? Vão ser aulas curtas de 20 a 30 minutos, tá? Então, encontre um lugar tranquilo e com silêncio, desliga as notificações do celular ou desliga o celular, né? Se você estiver vendo no computador, se estiver vendo no celular, desliga as notificações. Se estiver vendo no computador, feche ali as outras abas do navegador, tá? Chame alguém para ver com você, o seu marido, a mãe, né? A gestante, para ver com você, para vocês compartilharem esse momento de aprendizado, tá? Então, para mostrar que vocês estão comprometidos com essa importante jornada, comenta aqui embaixo uma hashtag quero ser uma supermãe, hashtag quero ser um superpai. Vamos então para a nossa primeira aula, onde a gente vai falar sobre a amamentação, tá? Não poderia ser diferente, pois a amamentação é a principal ação em saúde do bebê, né? Nada vai ter um impacto tão grande para a saúde do bebê como a amamentação, né? Então, primeiramente, o aleitamento materno, ele é exclusivo até o 6º mês de vida, né? Então o bebezinho teria que ingerir somente o leite materno até o 6º mês, né? Sem água, sem chá, mais nada, somente o leite materno até o 6º mês. E sobre livre demanda, ou seja, é o bebezinho que diz o tanto que ele precisa de mamar, tá? Então ele que vai mostrar a hora de começar e a hora de encerrar a mamada, tá? Além disso, existem inúmeras vantagens, né, do aleitamento materno em relação às fórmulas infantis, né? E é por isso que a mãe deve amamentar, né? Então, se a mãe se perguntar por que eu deveria amamentar, pelas vantagens que a gente vai aqui enumerar. Tá? A primeira delas é que o leite materno ele tem os nutrientes corretos na quantidade correta para o desenvolvimento e o crescimento do bebê, né? Inclusive do cérebro do bebê, né? Então tem estudos mostrando que o bebezinho em aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, ele tem na média um QI maior do que aquele que não é amamentado, tá? Então também o leite materno ele vai ter anticorpos que vão defender o bebezinho, vão fazer a imunidade dele, enquanto a imunidade dele é muito imatura, né? Então, ele também é de fácil digestão, fácil absorção pelo intestino do bebezinho, né? Então, tem essa outra vantagem. Ele tem prebióticos, que é a comidinha para formar a flora intestinal do bebê, né, corretamente. A amamentação é mais prática, né? Não precisa preparar nada, não precisa de equipamentos, né? Ela é de graça, né? Então as fórmulas são caras, né? Então ela auxilia no desenvolvimento dos músculos da face, no desenvolvimento de um padrão respiratório normal, tá? E inúmeras outras vantagens que a gente não vai ficar enumerando aqui para não ficar cansativo, mas existem inúmeras vantagens, tá? Em relação às fórmulas infantis. Vantagens para a mãe, né? Que seria perder o peso que ela ganhou na gestação, diminuição das doenças cardiovasculares, diminuição do câncer de mama, diminuição do câncer de ovário e câncer de colo do útero também, tá? Além do benefício para a relação afetiva entre a mãe e o bebê, né, que se inicia e se estreita ali nesse momento da amamentação, né? Então a amamentação é muito importante, tá, para o bebezinho. E existem alguns mitos que acabam afastando as mães ali da amamentação e que a gente também deve esclarecer, né? Um mito seria de que
que o peito ele cai com a amamentação. Isso é mentira, né? O que pode acontecer é que, como a mama está mais pesada, pode existir uma distensão dos músculos que sustentam a mama, e para resolver isso é só a mãe comprar sutiãs que façam uma boa sustentação, ou tops, né, que vão ajudar nessa sustentação, fazer então uma sustentação extra da mama, né? Também outro mito é que mães que fizeram cirurgia de redução de mama ou que usam prótese de silicone não podem amamentar. Também é um mito, ela pode amamentar normalmente. Tá? Ou então que existe o leite fraco, né, que na verdade é os primeiros dias ali que é a fase do colostro, né? Então não existe leite fraco, né? O colostro ele é riquíssimo em anticorpos, né? Da consistência também ideal para o bebezinho, né? Então é mito, não existe leite fraco, tá? E também no tamanho da mama, que não interfere em nada, né? O tamanho, a mama, o leite é muito produzido durante a mamada, né? Então o tamanho da mama não interfere em nada, tá? Então, para preparação do seio para a amamentação, é importante a mulher tomar sol, tá? Porque você pode escutar a orientação de que a mama da mãe se prepara naturalmente, que não precisa fazer nada. Isso em certo grau é verdade, porque vai haver um aumento das glândulas de Montgomery, que são glândulas que fazem a lubrificação do seio, da areola do seio materno, naturalmente. Porém, a mulher moderna, civilizada, como ela usa sutiã e cobriu os seios, isso acabou diminuindo a melanina e as glândulas de Montgomery. Estudos mostraram que mulheres de tribais, né, aldeias e tal, que não usam sutiã, elas possuem um número maior de glândulas de Montgomery. Então, para ajudar essa preparação natural já da areola, é importante a mãe tomar um solzinho, né? Então, a partir ali da 32ª semana, ela todos os dias, antes das 9 da manhã, depois das 4 da tarde, tomar ali uns 10 minutinhos de sol na areola, né? Isso vai ajudar a aumentar a melanina, aumentar as glândulas de Montgomery ali, para ajudar nessa preparação natural da mama para a amamentação, tá? Também é importante a preparação do bico, né? Então, se o bico da mama for protruso, for para fora, não precisa de nenhuma preparação. Agora, se o bico for plano ou retrátil, seria interessante usar as conchas, né? Fazer o uso da concha rígida, que é uma concha plástica, né? Bicôncava, né? Então, que tem a parte de fora, e a parte de dentro ela tem um buraquinho onde a mãe vai encaixar o bico ali naquela região e coloca a concha, né, entre o sutiã e o seio da mãe, para que o bico fique ali dentro desse buraquinho e vá formando o bico, ele ficar um pouco mais protruso, o que vai facilitar a pega do bebê, tá? Se caso a mãe não fez essa preparação e nasceu o bebezinho mesmo ainda com o bico protruso, com o bico retrátil ou plano, aí é bom usar os bicos de silicone, né? O único problema do bico de silicone é que a ausência do contato da boca do bebê com a areola do seio da mãe pode diminuir o estímulo para a produção do leite materno, então ela vai ter que ordenhar algumas vezes para poder ajudar a estimular a produção do leite, tá? Se o bico for protruso, não use o bico de silicone só para proteger, tá? Agora, se o bico for plano ou retrátil, o bico de silicone também pode ajudar. Durante a mamada, então, a posição correta é uma posição que fique confortável para a mãe, confortável para o bebê, tá? Então, para ajudar esse conforto da mãe, uma poltrona legal, né? Almofadas, aquela almofada em U, né, que vem pelas costas da mãe e vem até na frente, né, vai ajudar a apoiar o bebê, né? Então, a mãe pode posicionar o bebê com as pernas contralaterais à mama que ela está amamentando, ou na posição de bola de rugby, que é com as pernas para a mesma posição, para o mesmo lado da mama que ela está amamentando, ou mesmo sentadinho, né? Também isso ajuda a não ter refluxo, né? As 3 posições pode usar, com a cabeça do bebezinho sempre alinhada com a coluna, tá? Não pode estar com a cabeça desalinhada, né? O bebezinho barriga com a mãe, né? Para ele não virar o pescocinho, né? E com a cabeça sempre um pouquinho mais alta que as pernas, tá? Essa seria uma posição mais correta. Em relação à pega,
A pega correta tem que ser feita com a boca do bebezinho bem aberta, né? E para isso, então, a mãe pega a mama dela em C, tá? Não pega em V, porque isso fecha os canalículos. Pega a mama em C, rela a areola no lábio superior, na boquinha, que qualquer coisa que rela em volta da boca do bebê, ele por reflexo abre a boca, tá? Então, rela ali o seio, o bico do seio na boca do bebê, no lábio superior, ele vai abrir a boca, aí sim a mãe aproxima o bebê para ele fazer a pega com a boca mais aberta possível, tá? Também tem que ficar com o narizinho livre, né, para ele poder respirar durante a amamentação, e com os lábios invertidos, né? Então, se não tiver, pega com o dedinho ali, inverte o lábiozinho inferior e o lábiozinho superior também, tá? Uma pega correta é importante para o bebezinho conseguir tirar o leite ali da mama e também não doer, tá? Então, a posição e a pega são importantes, tá? Então, dos primeiros dias de vida, então, logo que a mãe chega da maternidade, primeiro que ela precisa da formação de uma rede de apoio para que ela possa ficar mais exclusiva para o cuidado com o bebê, né? Então, cuidados com a casa, compras, louça, roupas, tem que ser mais função dessa rede de apoio, tá? Então, o pai, por mais comprometido que ele está, hoje em dia a licença paternidade no Brasil é de 4 dias, né? Então, após que o pai acabar a licença paternidade, não é bom para a mãe ficar o dia inteiro sozinha com a criança, né? Então é bom que vocês se planejem também para ter alguém junto da mãe, né, durante o dia todo, né, para poder ajudar ela nessa outra parte, para a mãe poder ficar para o cuidado com o bebê, tá? Essa formação da rede de apoio é super importante. E beleza, chegou em casa, saiu da maternidade, então nos primeiros dias é normal o bebê mamar bastante, chorar bastante, tá? Então, a mãe vai precisar ter essa dedicação exclusiva, né? Então, o bebezinho vai querer mamar, né, bastante nesse comecinho. Então, ou pelo contrário, ele pode ficar dormindo muito, né? Então, daí a gente não pode deixar passar de 4 horas do bebezinho dormindo, tá? Então, se completou 3 horas e meia que ele está dormindo, vamos acordar o bebezinho para evitar o risco de hipoglicemia, tá? Que é abaixar o açúcar no sangue dele, tá? Então, para acordar o bebezinho, tira a meinha, abre um pouco a roupinha, deixa um friozinho chegar até ele, né? Ele já vai dar uma acordadinha, né? Aí você pega o bebezinho, deixa ele na posição vertical, né? E em pezinho, isso ele já vai dar uma abrida no olho, e aí você dá chama ele, fala, fulano, tá, vamos mamar, e a hora que o bebê acordar, chorar, e estiver bem acordado, aí você dá o leite, tá? Não põe ele no seio sonolento, porque senão ele vai dar 2 sugadinhas e para, tá? Para não deixar passar de 4 horas, tá? Mas uma pequena parcela são esses bebês que dormem muito. A maior parte vai, na verdade, chorar bastante, muito pela necessidade do bebê de sugar, né, do contato pele a pele com a mãe, tá? Então, na amamentação ele mata a fome, já faz o contato pele a pele, né, com o bebê, né? Então, a mãe também pode também fazer esse método canguru que a gente fala, né, 2, 3 vezes ao dia, que é deixar o bebezinho só de fraldinha e colocar o bebezinho em contato pele a pele com a mãe, tá? Isso é super importante para o desenvolvimento do bebê, tá? Nesse início, então, é o que a gente chama de fase do colostro, que vai durar 3 a 4 dias para a mulher que entrou em trabalho de parto e 5, 6 dias para a mulher que não entrou em trabalho de parto. Tá? Então, lá pela 25ª semana começa a produção do colostro, né? Que é um melhor alimento para o recém-nascido. Tá? Ele tem um alto teor de lipídios, de gorduras, né? Que vão deixar fazer o bebezinho ganhar peso, né? Que ajuda na absorção do leite. E ele é riquíssimo, ele tem um altíssimo teor de anticorpos, tá? Para fazer a defesa do organismo do bebezinho. Então, não dê ouvidos para, né, pessoas que dizem ele está chorando muito porque o seu leite não está sustentando, essa aguinha aí é fraca, tá? Não é verdade. O colostro, ele é o alimento ideal para o recém-nascido, tá? E é esse estímulo do bebê sugando que vai fazer com que venha a apojadura, que é a descida do leite,
tá? Então, se caso introduz a fórmula muito precocemente, atrapalha o desenvolvimento da amamentação e pode predispor o bebezinho a problemas intestinais, tá? Então, vamos manter ali o colostro, apesar do volume dele não ser muito grande, uma colher de sopa de colostro nutre o bebezinho por 3 a 4 horas, tá? Então é tudo que o bebezinho precisa nesse momento, tá? Como ele mama bastante tempo, várias vezes, e ele vem com fome e suga com força o seio materno, é importante fazer a lubrificação, ajudar essa lubrificação do seio, porque a boca do bebê faz um atrito com a areola da mama, né? Então, a boquinha não fica encaixadinha, né? Ali ela raspa, ela faz um atrito. Então, usem os cremes de lanolina, tá? Para poder ajudar a lubrificar a areola. Então, após a mamada, aplica o creme de lanolina, né? Que ele vai ficar presente ali até a próxima mamada, né? E aí tem uma boa pega, com a ajuda dos cremezinhos de lanolina, não vai ter fissuras, não vai ter dor durante a amamentação, tá bom? Ressaltando também que alternar a posição da amamentação, alterna o lugar onde que a boca do bebê faz esse atrito, também ajuda a evitar as fissuras, tá? Então, alternem também aí a posição, isso ajuda, tá? Então, logo após a fase então, do colostro, vem a apojadura, né? Que é a descida do leite, que é o início da produção, realmente, do leite materno propriamente dito, tá? Que é o quê? É a dilatação, é a inflamação das glândulas mamárias que vão começar a produzir o leite, né? E dos ductos mamários também, tá? Então, na fase do colostro, o bebezinho mamando, manda essa informação para o cérebro da mãe, que vai começar a produzir os hormônios que vão iniciar a lactação, a produção do leite, tá? Então, por volta do 3º ao 4º dia, a apojadura dura 12 a 24 horas, né? E nesse período a mama vai ficar bem engurgitada, vai ficar bem quente, avermelhada, aumentada de volume, que não é pela presença do leite de início, é mais pela inflamação, pela dilatação das glândulas, tá? Então, por isso não adianta fazer muita coisa, tá? Se você faz compressa morna, aumenta a inflamação, piora os sintomas. Se você faz compressa fria, diminui essa inflamação, vai diminuir a produção do leite, né? Então basta esperar, tá? Saber da existência da apojadura, que vai acontecer e que ela é passageira. Dali a 12 a 24 horas ela já melhorou 100%, tá? No dia seguinte já está melhor e depois ali um pouquinho já vai estar 100%, né? Mantenha a amamentação, né? Para ir tirando um pouquinho do colostro, né? E pode ordenhar também, mas isso não vai adiantar muito, tá? Porque vai tirar um pouquinho do leite, mas na verdade a mama está engurgitada pela inflamação das glândulas mamárias, né? Então ali do meio para frente da apojadura, você vai perceber que o bebezinho começou a deglutir mais vezes, você escuta ali o bebezinho deglutindo, na verdade, o leite, né? E ele realmente fica muito satisfeito nesse momento, porque aí realmente ele consegue encher bem o estômago, ele estava atrás desse leite, né? Então ele vai ficar satisfeito e vai passar a fazer mamadas menores, com intervalos maiores, e aí a coisa já embala também, tá? Então é importante para a mãe saber da existência da fase do colostro, da existência da apojadura, né? Para ela não assustar e estar preparada para esses momentos, tá? Então, uma coisa importante também no momento da amamentação, principalmente nesse comecinho, na fase do colostro, é que o bebezinho precisa coordenar a sucção e a deglutição e a repetição desse movimento. Então, não fica mexendo muito no bebezinho. Na hora que ele está fazendo o contato visual, retribui o contato visual, né? Mas não fica passando muito a mão na cabeça, na perninha, vendo unha e tal, porque senão ele pode se desconcentrar, tá? Então, principalmente nesse comecinho, deixa ele ficar ali quietinho, concentradinho para conseguir mamar, tá? É importante, então, também, depois da apojadura, muitas vezes a produção do leite excede a quantidade que o bebezinho está mamando, né? Então é importante a mãe se preparar para poder extrair e armazenar o leite materno, tá? E a melhor forma de fazer isso é com as bombas elétricas,
tá? Então, comprem uma bomba elétrica, né? Dessas que tem regulagem de força, né? Que daí você pode colocar na menor força, né? E encaixar ali a bomba na mama e gradualmente, aos pouquinhos, aumentando a força ali da bomba, tá? Sentir um desconforto, volta um e aí deixa, né? É o jeito mais fácil de extrair, tá? Porque a mama engurgitada, muito cheia, ela dificulta a pega do bebê, né? Ela pode formar um empedramento, né? Pode doer, né? Então é importante a mãe se preparar para conseguir extrair o leite, tá? Essa extração também pode ser feita com as bombas manuais, né? Então a mãe pega a mama em C, né? Nunca em V, centraliza ali a bomba manual e vai extraindo também. Tá? Como também pode ser feito também de maneira manual, onde a mãe pega a mama em C e pressiona a mama contra a caixa torácica, fazendo daí o movimento de espremer espinha na direção do bico, né? Também pode fazer, o que é um pouquinho mais trabalhoso para a mãe, mas também a mãe pega o jeito também. A gente recomenda realmente o uso das bombas elétricas, tá? Para armazenar, teria que ser em um recipiente de vidro, ou de plástico BPA free, que é bisfenol free, sem o bisfenol, né? Ou eu recomendo os plastiquinhos, né? Que esses plastiquinhos são baratos, bisfenol free também, esses saquinhos plásticos, né? Bisfenol free, e que ele já vem com um espacinho com o volume que tem ali dentro, um espacinho já para você colocar a data que você está armazenando aquele leitinho, que na geladeira pode ficar até 7 dias e congelado até 60 dias. Tá? E depois, quando a gente for oferecer para o bebê, deve ser descongelado em banho-maria, tá? Que em micro-ondas quebra os anticorpos, né? Então, a gente vai esquentar depois assim em banho-maria, tá? Então, é interessante a mãe se preparar para poder extrair e armazenar o leite materno, tá? Para ter uma boa produção de leite também, existem dois grandes vilões da produção do leite materno, que é a falta de líquidos e o estresse, tá? Então, a mãe deve tomar de 4 a 6 litros de líquidos por dia. 6 é melhor que 4, tá? Então, isso faz com que a mãe precise, praticamente de hora em hora, ela tome um copão de água, um copão de suco, né? Então, é importante a rede de apoio estar trazendo, no momento da amamentação, nos outros momentos também, líquidos para a mãe. A mãe lembrar de tomar líquidos, tá? Então, água, suco, tá? 4 copos de manhã, 4, 5 copos de tarde, 4, 5 copos à noite, tá? Bastante líquidos, vai ajudar na produção do leite. E evitar qualquer fonte de estresse, tá? Então, uma discussão, né? Alguém dando pitaco errado, né? Então tudo isso pode estressar a mãe, né? Então a mãe tem que descansar, ela tem que ter essa rede de apoio, ela tem que ser paparicada, né? Cuidada nesse momento, principalmente ali do início da amamentação, para ela poder embalar e ter uma boa produção do leite, tá? Se mesmo com esses cuidados não tiver uma boa produção, existem as cápsulas de alfafa, tá? Que ajudam bastante. E se mesmo as cápsulas não ajudarem, existem medicamentos que o pediatra ou obstetra pode prescrever para você, tá bom? O esvaziamento periódico da mama também é um estímulo para a produção do leite, tá? Então, o bebezinho mamando e o esvaziamento são estímulos para a produção do leite. Então, também para ajudar a produção do leite, pode-se fazer também a extração do leite, tá? Então, se for só para formar estoque, faz a extração uma vez ao dia pela manhã. Se for para aumentar a produção do leite, faz isso 3 vezes ao dia, já vai ajudar também a produzir mais leite, tá bom? Um outro probleminha que pode acontecer também é a mastite e o empedramento, né? Então, o empedramento, ele é uma engurgitação, um endurecimento de uma região específica da mama. Nunca empedra a mama inteira e nem as 2 mamas, tá? É só uma região que a mãe percebe que após 2, 3 mamadas, aquela região continua endurecida, ela não é drenada, né? Então, ela é facilmente reconhecida, né? Então, o importante é a mãe não esperar para agir no caso do empedramento. Ela tem que agir naquele momento e agir até desfazer o empedramento, tá? E o que a gente vai fazer então?
Primeiro uma compressinha fria para dar uma anestesiada, para ela poder aguentar a massagem. E aí a gente vai fazer a massagenzinha primeiro em tocar piano, que é uma massagenzinha nesse sentido aqui, sempre empurrando para o bico, né, para o seio, para drenar. Então vai tocando piano bastante, né? Depois disso, faz uma massagem em círculo, bastante também. Aí depois vem com uma compressinha morna, né? E aí põe o bebezinho para mamar ou faz a extração para drenar ali aquela região, tá? Drenou, diminuiu, mas ainda tem alguma coisinha? Repete esse processo, tá? Dá uma descansadinha e vai de novo, tá? Compressinha fria, tocar piano, massagem circular e toma um banhozinho quente, né, para ajudar a drenar mais, tá? E vai indo para evitar que esse empedramento evolua com a mastite, que é quando realmente daí a mama fica mais vermelha, mais inchada, né, com uma dor maior, né, e que isso realmente vai precisar do uso de antibióticos, e aí se você perceber isso, é necessário você marcar uma consulta com o obstetra, tá, para ele prescrever antibióticos para você. Tá? Então, no caso de empedramento, não vamos aguardar, tá? Vamos agir rapidamente e até resolver para evitar realmente que evolua com a mastite. Tá? Falar sobre a dinâmica do cuidado e da amamentação, que seria assim, a amamentação é sobre livre demanda, né? Só que ter uma rotina, uma sequência de ações vai ajudar a mãe a se organizar, né? Então, botar horários vai ser um pouquinho mais fácil de 3 meses para frente. Mas antes disso, desde o nascimento, a mãe pode colocar em prática as sequências da rotina das mamadas, que é o quê? O bebezinho acordou com fome, você põe ele para mamar, tá? Mesmo que ele tiver xixi ou cocô, tiver que trocar a fraldinha, não faça isso porque ele vai associar esse momento com a fome, não vai ser legal, né? E muitas vezes o bebezinho faz o cocô e o xixi ali no momento da mamada, né? Então acordou ele ali com fome e tal, chorou, põe no peito para ele mamar. Mamou ali o período que ele mama, não existe um período correto, de 15 a 30 minutos, né? Depois que ele soltou a mama, parou de mamar, você põe para arrotar. Então põe o bebezinho bem em pezinho, pode pôr os bracinhos para trás do ombro, né? E dá leves batidinhas na bundinha do bebezinho de baixo para cima, tá? Não precisa arrotar em todas as mamadas, né? Pode ser que ele não engoliu o ar suficiente, né? E mesmo que ele arrotou, mantenha ali uns 4, 5 minutinhos ali em pezinho, tá? Para dar uma esvaziadinha e evitar o refluxo, tá? Às vezes tem um bebezinho que gosta de arrotar sentadinho, às vezes tem bebezinho que você precisa dar uma viradinha para um lado, uma viradinha para o outro. Encontre ali a maneira que o seu bebezinho mais gosta ou funciona para ele arrotar, tá? Mas beleza, fez aqui essa parte de arrotar, você vai ver se o bebezinho precisa trocar, né? Então tá xixi, tá cocô, leva para trocar. Beleza, trocou ele, dá o que a gente chama de sobremesinha, ou seja, você vai voltar ele ao mesmo peito que você encerrou a mamada, porque esse tempinho de arrotar e trocar dá tempo do leite posterior, que é um leite mais de trás, vir para frente da mama, né? Por isso, aí na mamada ele toma esse leite mais gorduroso, que vai fazer ele ganhar mais peso, que vai fazer ele ficar mais tempo saciado. Tá? Então até mesmo sempre esvazie primeiro totalmente uma mama para trocar de mama, né? Não fica trocando muito de mama para ele acessar esse leite posterior também ali nessa sobremesinha, tá? Depois da sobremesa, então, ou o bebezinho vai dormir, ou você pode fazer alguma atividade com ele. Quer ficar de frente para ele, conversar, né, com ele, e que daí a hora que o bebezinho começar a dar sinais de cansaço, de bocejar e tal, aí ele vai dormir, né? E aí depois dormiu, beleza, a hora que ele acordou chorando, a mesma sequência novamente. Mamar, arrotar, trocar, sobremesa, atividade e dormir, tá? Essa seria a rotina das mamadas, tá? Se caso o bebezinho não estiver ganhando peso, isso vai ser o pediatra que vai olhar para você nas consultas de puericultura, existe uma maneira de fazer essa suplementação sem precisar da mamadeira, que pode atrapalhar a amamentação pela confusão dos bicos, que é a sonda Mamatute, tá? Que é o quê? A mãe vai pegar a mamadeirinha ou a chuquinha, fazer o leite à fórmula e colocar uma sondinha, chama sonda de aspiração traqueal número 4, em que
Ela é um caninho, né, que a gente vai colocar o bebezinho para mamar e ela vai colocar essa sondinha lá na mamadeira e deixa ele iniciar a amamentação normalmente. Quando ele começou a diminuir a amamentação, você introduz essa sondinha pela boquinha do bebê para ele mamar a mama junto com a sondinha, tá? Essa é uma técnica pouco conhecida, tá? E que é a melhor forma de oferecer o suplemento, o complemento, que vai ser uma indicação do pediatra se caso a mãe não tiver, se o bebezinho não tiver ganhando peso, tá? Então, isso vai ser conforme vai fazendo a pesagem do bebezinho, tá? Mas existe essa técnica da sonda Mamatute, tá? Para a gente evitar aí o uso de mamadeiras, né? Também, em relação à alimentação da mãe, existem muitos mitos e crendices, né? A gente vai ouvir de tudo sobre isso, né? Sendo que são regras gerais de boa alimentação, né? Com alguns detalhes que a gente vai falar aqui. O primeiro deles é a mãe evitar, nos primeiros 3 meses, a cafeína, né? Então, chá preto, chá mate, o café, refrigerantes, né? Não podem ser ingeridos em grande quantidade, né? Se a mãe quer tomar um golinho, tudo bem, uma pequena quantidade, mas evitar o excesso de cafeína, tá? Também o excesso de leites e derivados, né? Então um pouquinho, né, espaçado em cada refeição, também não vai fazer mal, tá? Mas evitar o excesso de leites e derivados nos primeiros 3 meses, para evitar tanto com a cafeína quanto com leites derivados, cólicas nos bebês, tá? Evita também qualquer alimento que possa causar uma diarreia, que pode fazer com que a mãe perca líquidos, né? Então, realmente, evite ali alimentos, né, que estão perto do prazo de vencimento ou azedos, tá? Que podem fazer a mãe perder líquidos, né? Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Longe de querer encerrar esse tema da amamentação, que é muito mais vasto, tem muito mais coisa para falar, né? É um conteúdo vastíssimo, né? Mas por hoje é isso o nosso conteúdo, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente preparou com todo carinho esse material, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar um comentário que a gente vai responder todos os comentários, tá? Experiências que vocês tiveram, de coisas que deram certo, de coisas que deram errado, né? Passa esse feedback pra gente, participa aqui junto com a gente da Semana do Bebê, tá? O meu propósito é impactar o máximo de mães possíveis, né? Gerar conhecimento no máximo de mães possíveis, tá? Então, se você conhece pessoas gestantes ou pais de primeira viagem e que você acredita que esse conteúdo pode ajudar, comente, compartilhe, né? Fale para eles da Semana do Bebê, tá? Com pelo menos aí 2 gestantes, 2 pais, tá? Aqui vai ter um link para você compartilhar a Semana do Bebê através do Facebook, do e-mail ou pelo WhatsApp, tá? Então, na próxima aula, então, na aula 2, vai ser uma aula muito especial, tá? Onde a gente vai falar sobre os cuidados com o bebê, né? Então, como agir em relação a cólicas, como agir em relação a refluxo, engasgo e uma série de outros cuidados com o bebê, tá bom? Então, até a próxima aula, te espero na aula 2. Um abraço!